Boa tarde, oitavo ano. Hoje na nossa aula de História, nós vamos continuar o assunto sobre a conquista dos espanhóis na América, né? Vamos fazer a leitura da 94, 95 e a correção da atividade da página 100, certo? Então vamos lá. A página 100, letra C. Que justificativa o colonizador apresentava para impor aos índios tais sistemas de servidão? A mita e a encomienda, segundo a justificativa, eram realizadas em troca de proteção e educação cristã. 3. De que forma a religião ajudou no processo de dominação dos povos da América Espanhola? A fé cristã teve papel importante na colonização deles, pois, através de sermões, os padres e bispos pregavam a submissão dos índios aos conquistadores. A necessidade de se fazer frente à reforma protestante fez dos jesuítas os guardiões do catolicismo na América Latina. Os padres pretendiam converter todos os nativos e colonos em católicos. As principais ideias pregadas eram a servidão e a obediência dos índios aos espanhóis, que, segundo a igreja, seriam atitudes agradáveis aos olhos de Deus. Ou seja, isso foi uma das artimanhas, né, para poder fazer com que os índios não se rebelassem e fossem servir a eles e entregassem a América em bandejas. E ainda os índios fossem submissos, né? 4. Quem foi Simão Bolívar? Lembrando, né, que eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre, eu quero que vocês me enviem hoje, hein, sobre os principais colonizadores, né, principais líderes dos movimentos da conquista da América, os principais líderes dos movimentos, né, nomes. Quem foi Simão Bolívar? Qual a sua importância no processo de independência da América Espanhola? Foi um militar e líder político venezuelano considerado na América Latina como um herói, visionário, revolucionário e libertador. Durante seu curto tempo de vida, liderou Bolívia, Colômbia, Equador, Panamá, Peru e Venezuela rumo à independência e ajudou a lançar bases ideológicas democráticas na maior parte da América Espanhola. Explique o que é o caudilismo. Processo político na qual líderes locais aparecem como porta-vozes dos diferentes segmentos da classe dominante. Esse fenômeno ocorre período pós-independência, caracterizado pela falta de um poder político institucionalizado e de um Estado organizado juridicamente. Ficam explícitas nesse momento características autoritárias de dominação política baseada no militarismo e no personalismo. 6. Como a colônia espanhola era muito extensa, o rei espanhol procurou elaborar uma estrutura administrativa que viabilizasse o controle da coroa na região. Qual foi o modelo de administração adotado pela Espanha na América? O modelo de administração foi descentralizado. Para isso, o território foi dividido em vice-reinado e capitanias gerais, sendo que cada unidade colonizada estaria diretamente subordinada à metrópole. Vice-reinado: Nova Espanha, Nova Granada, Peru e Prata. Capitanias gerais: Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile. Pronto, agora nós vamos fazer a leitura, que é justamente um complemento sobre esse assunto. A administração foi descentralizada, né?
Por isso, o território foi dividido em vice-reinado e capitanias gerais, sendo que cada unidade colonial estaria diretamente subordinada à metrópole. Divisão das colônias: vice-reinado, capitania geral. Vice-reinado. Esses daí foram como eles dividiram: Nova Espanha, Nova Granada, Peru e Prata. Capitanias gerais: Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile. O vice-rei, que era do vice-reinado, era a maior autoridade da colônia, geralmente um nobre escolhido pelo rei para exercer essa função. Nas cidades existe uma espécie de câmara municipal conhecida como cabildo, ocupada pelos homens mais ricos. Os cargos administrativos das cidades ficavam com as pessoas das partes da elite social. Na elite local era composta pelos crioulos, que eram os descendentes de espanhóis que nasciam na América, podiam comercializar, ser proprietários de terras e minas, porém raramente ocupavam altos postos militares ou funções administrativas. Logo abaixo vinham os trabalhadores livres, que eram os filhos de espanhóis com índios, os chamados mestiços, mas também não tinham uma vida fácil. Por último, vinha a maioria, que eram os indígenas e os escravos. Esses últimos viveram em condições desumanas e formavam a classe dos mais pobres. Mita, encomienda e cadilismo. Mita, os indígenas não eram tirados de suas, um tipo de dominação, os indígenas eram tirados de suas comunidades através de sorteio para trabalhar nas minas por um prazo determinado. Os espanhóis se baseavam em métodos inca e isto contribuiu para a exterminação da população indígena. Encomienda, exploração dos nativos como servos nos campos e nas minas. A coroa encomendava a captura das comunidades indígenas intermediário. Caudilismo, processo político no qual os líderes locais apareciam como porta-voz de diferentes segmentos da classe dominantes. Esse fenômeno ocorreu no período de pós-independência, caracterizado pela falta de um poder político institucionalizado e de um Estado organizado juridicamente. Bom, os espanhóis se aproveitavam de um antigo sistema, de servidão utilizado pelos nativos e a adaptação às suas condições e exigências. Estamos falando da encomienda da Mita. As religiões cristãs predominavam no processo de colonização na América. O catolicismo foi a religião mais propagada entre os colonos espanhóis e portugueses, dando à região características muito parecidas com a fé cristã. Muito parecidas. A fé cristã teve papel importante na colonização, pois através de sermões os padres prevavam a submissão aos índios e aos conquistadores. A necessidade de fazer frente à reforma fez dos jesuítas os guardiões do catolicismo na América Latina. Os padres pretendiam converter todos os nativos e colonos. O processo de independência da América Hispânica está relacionado ao afastamento do rei Fernando em 1808, quando as tropas francesas ocuparam a Espanha. Na ocasião, Napoleão Bonaparte nomeou seu irmão José Bonaparte como novo rei da Espanha, desencadeando uma forte reação da colônia, que passaram a formar juntas governativas com caráter separatista liderado pelo crioulo. O movimento emancipado contou com a liderança do chamado Libertadores da América. Os mais conhecidos são Simão Bolívar e José de Sá Martín. Quando o processo de independência da América Hispânica está relacionado ao afastamento do rei, quando as tropas francesas ocuparam a Espanha, na ocasião, Napoleão Bonaparte nomeou seu irmão frente às colônias. Curiosidades sobre Simão Bolívar e São Martín. Vocês leem. A independência da América Espanhola foi obtida através das lutas, encabeçada por esses libertadores, diferentemente do Brasil, gerava fragmentação política e surgimento do governo republicano, ou seja, politicamente comandado por caudilhos, mas do ponto de vista econômico, semelhante ao Brasil. A independência não rompeu os laços dos ex-colônios como uma potência europeia. As novas nações continuavam a ser exploradas de matéria-prima
importadoras de produto manufaturado, além de fornecer um mercado consumidor e expansão em mão de obra barata. No plano político, os novos dirigentes excluíram qualquer forma de participação popular na decisão política. Bom, nós vamos ver um pouco mais sobre a história da América do Norte, corrida para o oeste e guerra de seções na próxima aula, doutrina de Monroe e próximo Brasil e seus vizinhos da América do Sul. Vocês resolvam as atividades da página 101, me mandem a agenda, a correção e até a próxima aula.